bloco, porque eu sei que eu vou ter que ficar aqui do lado de cá, emocionado, segurando as lágrimas, porque eu sei que estar com a família do Clezão é algo que até hoje, todas as vezes que eu vejo a Jane, as meninas, eu fico tocado. Mas eu sei que você tem um carinho todo especial, eu queria te agradecer. Então, passo a teu comando. Coronel, obrigado pela generosidade, pela oportunidade. Coronel, eu vou cuidar com muito carinho dessa hora, o senhor pode ter certeza. Obrigado, Coronel. Muito bem, vamos em frente. O Coronel já disse todos na sala, Bianca, Emílio, Vinícius, enfim, mas eu quero começar dando o boa noite para essa família, né? Essa família que há mais de um ano sente a falta de quem não vai voltar. Aliás, eu tenho dito que a gente não consegue mensurar tudo o que essas famílias estão passando. O Clezão é símbolo disso tudo. E quantos mais se foram, pais, mães, avós, filhos que se perderam perderam as suas vidas, em função de todos os absurdos que nós estamos vendo acontecer no Brasil desde o 8 de janeiro de 2023. É certo que Jane, Luísa, Késia, hoje simbolizam essa dor, essa lacuna impreenchível, algo que jamais terá de volta, uma família que jamais terá de volta, o pai, o marido, o amigo, o conselheiro. E nós estamos aqui, com essa família reunida para conversar conosco. Jane, Luísa, Késia, meninas, sejam bem-vindas. Obrigado por aceitarem o nosso convite, é bom ter vocês por aqui. Boa noite, eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando, em especial às FAV, que tem representado muito bem os familiares, né, do dia 8 de janeiro, e a você que tem nos dado essa oportunidade, aos parlamentares que têm dado voz, dado força, né, em luta à liberdade. E eu estou bem nervosa hoje, aliás, hoje é um dia dia 8 de janeiro, é um dia que ficou bem marcado em nossas vidas, então eu quero até pedir desculpa que a Kézia e a Luísa não vão poder participar da live, porque elas estão bem emocionadas, bem tristes com o ocorrido, né? Ainda mais que hoje teve uma comemoração que nos deixou muito triste, porque enquanto eles estavam comemorando a democracia lá na Praça dos Três Poderes, nós estávamos aqui chorando, sentindo a falta do meu esposo. Jane, 1 ano e 2 meses praticamente sem o Clezão na conta de vocês, né, da Luísa. Tem um áudio vazando no estúdio inicial. Tem um áudio vazando aí? Bom, enfim. Jane, 1 ano e 2 meses sem o teu esposo, sem o pai para a Luísa, sem o pai para a Késia. Alguma possibilidade de reconstruir? Vocês já passaram por um processo de reconstrução? Como está essa ferida hoje, Jane? Na verdade, está sendo um processo muito difícil, porque o Clezão, ele era o provedor da nossa família. O Clezão, ele era um pai bem presente, um esposo bem presente, então já se passaram 2 anos, né, que a gente está sem o Clezão. E ele ficou 11 meses preso, mas a gente conta como fosse 2 anos. E está sendo bem difícil, porque hoje nós não conseguimos nem sentar na mesa para fazer uma refeição, porque sempre era a nossa família, sempre foi nós 4. E a adaptação está sendo bem dolorida, porque além da perca, tem o sentimento da injustiça. Ele ter falecido da forma que faleceu, sem ter tido o direito de defesa. Ô, Jane, como é que é acompanhar as notícias que vão chegando, nas mentiras que vão sendo contadas, nas narrativas que vão sendo publicadas, na condição de esposa de quem passou pelo que passou, né, daquele 8 de janeiro, de quem estava trabalhando, foi como um curioso, termina preso, denunciado por associação criminosa, enfim, tudo o que você viu acontecer. Na condição de esposa, você acompanhou tudo o que foi publicado por essa imprensa que ovaciona, que aplaude eventos como o de hoje, promovidos em Brasília, Jane? Então, é a sensação de revolta,
porque, na verdade, são narrativas criadas por eles, onde, na verdade, a verdade aí, a gente é que sabe quem passou, quem está passando. Então, assim, Clezão, ele era réu primário, ele não tinha antecedentes criminais. Ele chegou lá de uma forma curiosa, e, na verdade, ele não tinha essa índole de querer quebrar ou de querer fazer algo. Então, assim, isso é muito revoltante saber que pessoas estão sendo julgadas por algo que não cometeu. Ô, Jane, ao mesmo tempo, nós sabemos que as pessoas vão exercendo um papel, o destino vai tomando conta das coisas, as coisas vão acontecendo, enfim, aí, no meio disso tudo, a perda do esposo, a perda do pai, né? Vocês hoje sem o Clezão em casa, no dia a dia, como eu já citei, né? Do conselho, do abraço, do ombro, do provedor, enfim. Vocês já entenderam o papel de vocês pós-morte do Clezão? Vocês já entenderam qual o papel na sociedade, né, nessa luta pela liberdade, na luta pela verdade? Vocês já conseguiram enxergar o papel de vocês, a Luísa, a própria Kézia, você na condição de esposa do Clezão? O que mudou na vida de vocês do ponto de vista de uma luta que começou quando Clezão se foi? Mudou muita coisa nas nossas vidas mudou. E nós ainda estamos na fase de adaptação, e a única coisa que a gente tem em mente e que a gente clama é por justiça. Isso não nos traz paz. Enquanto a gente não vê a justiça ser feita, não vai nos dar paz. Então mudou muita coisa, porque ele é uma pessoa que faz falta, ele era um esposo carinhoso, um pai carinhoso, então tudo mudou. A partir do dia 8 de janeiro, mudou nossa vida em todos os sentidos. E o que a gente faz todos os dias de manhã é falar: Senhor, o Senhor venha nos dar força e coragem para continuar, porque o nome de Clezão chama-se liberdade. A luta é pela liberdade agora, Jane. E do ponto de vista, Jane, até para aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar, como é que está a estrutura da vida de vocês? O que vocês conseguiram reestruturar, inclusive do ponto de vista do provedor que se foi? Né? Vocês receberam ajuda de quem vocês não imaginavam receber? Como é que se estruturou tudo isso em volta de vocês a partir do momento que vocês perderam o Clezão? A gente tem recebido ajuda, sim, apoio moral. As pessoas têm sido bem carinhosas com a gente, têm dado bastante atenção a gente. E falando financeiramente, a vida está sendo bem difícil, porque, como eu já falei, o Clezão era o provedor da família. Então, está sendo bem difícil. As minhas filhas, elas estudavam, fazia medicina, e elas passaram a ter que voltar para o Brasil, para Brasília de novo, por causa de condições financeiras. Eu não consigo manter os estudos delas. Então, mudou tudo. Financeiramente, para a gente mudou tudo, mas a gente tem recebido bastante apoio, bastante orações das pessoas, e Deus tem provido, Deus tem sustentado. É isso que a gente nem imagina, né, Jane? A gente não consegue ter ideia, né? É certo, a morte do Clezão, emblemática, simbólica do ponto de vista de tudo que a gente está vendo acontecer no Brasil, só que são esses desdobramentos, essas consequências, Jane, que a gente não consegue enxergar muitas vezes, porque a gente não vive a tua realidade. Você trouxe um dado para mim agora, por exemplo, minhas meninas deixaram de estudar onde estudavam, porque eu não tenho condição de honrar, de pagar a faculdade onde elas estavam, voltaram para Brasília. O que a gente percebe é que não é simplesmente deixar de cursar, mas é a mudança de todo um curso de vida, né? É a mudança de toda uma história, né, Jane? Mudou toda a nossa estrutura financeira, nossa estrutura emocional, mudou tudo. São traumas que vão ficar marcados por resto das nossas vidas. E as meninas, como estão lidando com isso hoje, cada uma com as suas características, né? A gente sabe disso. Filho, independentemente de ser criado pelos mesmos pais, os filhos têm características que distinguem, né? Como é que as meninas estão hoje? O que é que você percebe dessa ferida que ainda está aberta, Jane? Hoje a gente busca por consultas psicológicas. Todas duas estão com o psicológico muito abalado,
porque nós não esperávamos isso que fosse acontecer. A gente sempre teve a esperança de que Clezão iria sair, ia vir embora para casa. E aí a gente faz acompanhamento com o psicólogo para a gente poder dar uma aliviada e buscar o Senhor, buscar Deus em primeiro lugar, aquele que nos dá força. Sem dúvida alguma, ele que nos dá força. Agora, e Jane, caminhando até para o final dessa fala, você, nessa data, com o coração ainda todo apertado, as meninas não conseguiram participar conosco da live. Se você hoje pudesse conversar com alguém, falar para alguém, conversar com uma pessoa, para pedir para que ela interceda, diante de tudo que você ainda está vendo acontecer, falamos há pouco do pastor Shalom, que por uma confusão, um homônimo, um nome, está preso agora com um problema cardíaco grave, problemas daqueles que agora estão na Argentina, definhando, né, pessoas sem condição de se alimentar adequadamente, né, enfim, longe das suas famílias. Se você pudesse escolher alguém para conversar hoje, Jane, para contar desse momento que vocês estão vivendo, enfrentando na sua casa, para pedir que intercedesse por aqueles que sofrem hoje as consequências de todas essas arbitrariedades do Brasil, com quem você conversaria e o que você falaria, Jane? Muito, com todos que continuam ainda lá presos, lá no presídio, lá na Papuda, tem o seu Jorginho, tem os demais, Thiago Maltar, tem os demais. E como teve a virada Natal, Ano Novo, a gente fica pensando na situação que eles estão passando lá, nos familiares aqui também, os que estão na Argentina lá, exilados. A gente, na verdade, a gente clama por socorro. E o meu pedido seria para todos os parlamentares, para que continuassem a lutar pela anistia, porque não só a família Clezão, mas todos estão sofrendo. E eu temo muito pelo que pode acontecer também. Tem o seu Jorginho que passa muito mal lá no presídio, lá na Papuda. Eu falo dele porque ele tem 62 anos de idade. E ele foi condenado a 17 anos. Então, eu temo muito por isso. E eu falo aos parlamentares, continue lutando pela anistia. Vamos em luta, porque o nome de Clezão chama-se Liberdade. Ele faleceu lá dentro do presídio, mas ele faleceu acreditando que ia conseguir a liberdade. Jane, um beijo no seu coração. Obrigado pelo tempo que você se dispôs para conversar conosco nesse 8 de janeiro, um dia bastante difícil para vocês, da tua casa, para a Luísa, para a Kézia, enfim, e que a gente possa olhar para o futuro e entender a importância, o significado do Clezão e da vida que ele entregou para a liberdade de tantos. A gente, com a voz embargada, o coração aqui apertado, pode ter certeza que a gente segue nessa oração, orando por vocês e pedindo para que vocês não se calem, Jane, diante de qualquer situação que a gente possa interceder, né, seja através do trabalho da Auriverde, como a gente faz com tantos, né, mas interceder junto aos parlamentares e outros que podem estender a mão, como já estão estendendo para vocês, para que vocês jamais se sintam esquecidas diante de tudo o que aconteceu. Jane, um beijo para você, para a Luísa e também para a Kézia. Obrigado por estar conosco aqui. Obrigada, eu agradeço e peço desculpa porque hoje está sendo bem difícil mesmo. E eu poderia até falar mais, mas está muito difícil, o coração está doendo muito. Eu agradeço a oportunidade. Vamos continuar em frente à liberdade. A gente está sentindo o teu coração aqui. Beijo nas meninas, Jane, obrigado. Bom, vamos em frente. A gente segue aqui, a gente está falando do resultado de toda essa maldade, de toda essa perversidade. E quando a gente fala desse resultado, né, eu quero conversar agora com a Bianca Rosieri e também com o nosso querido Vinícius de Souza Ribeiro, para a gente poder tentar entender. Na sequência, Emílio, vem o Emílio Keber, que também é um escritor, né, vem falar para a gente sobre as suas experiências, do que ouviu, dos presos, de livros que escreveu, enfim, para a gente tentar entender as consequências disso. Bianca, boa noite, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, é bom tê-la aqui, Bianca. Boa noite, Pitoli, boa noite para todos. Eu que agradeço o convite, parabenizo a iniciativa da ASFAV e também quero deixar registrados os meus sentimentos
com relação ao Clériston e a família dele, a Jane e as filhas. Obrigado, Bianca, por aceitar o convite. Vinícius, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui. Vitório, prazer, tá? Mesmo na data dessa bem desafiador, emocionado ainda com o relato da Jane, e mandar muita saúde para eles, né? Saúde mental, emocional para eles. Prazer estar aqui, prazer estar com vocês também, e vai ser uma honra compartilhar com vocês as nossas experiências. Obrigado, Vinícius. Milhão, está em casa. Seja bem-vindo, Emílio Keber. Boa noite, Alexandre Pitoli, e também boa noite aí, que agora estou conhecendo virtualmente a Bianca, e boa noite também para o Vinícius. Pitoli, eu tenho certeza que se eu te perguntar onde você estava no dia 8 de janeiro de 2023, você vai saber me responder. Você lembra? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, Emílio. E, Pitoli, há um ano atrás, eu estava em Bauru, junto com você, e nós estávamos... O Pitoli gentilmente estava participando do lançamento do livro Por Trás das Grades, o Diário de Jane Brasil, que é o diário justamente de uma presa política, das mais jovens presas políticas do 8 de janeiro, do 9 de janeiro. E eu lembro que a gente, Pitoli, teve a oportunidade de estar junto em Marília, onde nós conhecemos alguns presos políticos, patriotas do 8 de janeiro, né? A gente viu ali a realidade, o sofrimento de algumas famílias, né? Eu não sei se a gente deve citar nomes ou não, né? Mas eu lembro da família do pai das crianças com ossos de vidro, que hoje está na Argentina, né? E a família, uma família de bem, a gente pode atestar isso, que hoje está marginalizada em relação à sociedade. Depois eu e o Pitoli também andamos por São José do Rio Preto, onde nós conhecemos outros tantos que estiveram em Brasília no 8 de janeiro, outros tantos patriotas, e a gente conheceu também a Nath, que hoje está na Argentina e vive uma situação muito difícil lá na Argentina, junto com outros brasileiros que não viam mais saída e partiram para a Argentina por tudo ou nada. Então, inicialmente, seriam essas minhas palavras, Pitoli. A gente vai falar sobre isso. Vinícius, eu quero conversar contigo e depois converso com a Bianca também, mas eu tenho defendido, Vinícius, a ideia de que nós não temos condição de mensurar, de fato, o tamanho do estrago, o tamanho dessa ferida, né, o tamanho de todas as consequências a partir dos atos, né, promovidos pela justiça, em especial no Brasil, pós 8 de janeiro. Porque nós temos a morte do Clezão, emblemática, a morte do Clezão, mas nós não conseguimos aqui dizer, né, por exemplo, eu tenho um exemplo de pai de um amigo que faleceu, preso, esse meu amigo estava, o pai entra num estágio de depressão profunda, o filho sai da cadeia, após a Polícia Federal não encontrar nada contra ele, e uma semana depois o pai falece, perdeu a sua vida. Essa morte não foi computada para o 8 de janeiro, né? E tantas outras não foram. A gente vai ter condição um dia de entender, por exemplo, o tamanho desse estrago da vida das filhas do Clezão, que deixaram de estudar onde estudavam por falta de condição financeira da mãe, que perdeu o pai, que era provedor. A gente vai ter um dia a condição de entender o tamanho desse estrago, Vinícius? Vitória, de forma alguma. Quando a gente lida com... Primeiro que a gente vê com o processo do pós-pandemia, né? Então, a gente tinha toda uma população mundial afetada por tudo isso. E aí depois, especificamente no Brasil, né, com os patriotas, a gente tem pessoas passando por esse desafio. Momento de incerteza, são pessoas que defendiam princípios e autoridades até, né? Então as pessoas acreditavam em algo e aquele algo que ela acreditava morreu. Então o significado daquilo se perdeu. Então, as pessoas acreditavam na justiça, as pessoas acreditavam no exército, as pessoas acreditavam no legislativo, e o significado disso sumiu. Muito das consequências disso, a gente vai ter anos para surgir na vida das pessoas, né? Então, como as filhas do Clezão, que tinham todo um planejamento, toda uma projeção de vida, medicina,
residência, né, trabalhar com aquilo, formar família, e nesse meio tempo, toda aquela projeção se desfez. É como se você pegasse o quebra-cabeça e espalhasse todas as peças de novo. Né? Então, muita gente vai ter que remontar esse quebra-cabeça dentro de incertezas, né? Como se você estivesse montando novamente o quebra-cabeça e alguém ali soprando para espalhar novamente as peças. Né? Porque nossa mente ela não lida bem com incertezas. Né? A família do Clezão passa agora por uma perda, que é outra coisa que a gente também, nossa mente não consegue lidar. Então, por isso que o processo do luto é bem desafiador. Né? Então, vão se passar anos, talvez, né, para que consiga mudar o significado desse momento para elas. E para mensurar isso, caso a caso, cada um vai ter seu tempo para poder trazer um novo significado para isso, né? Mas enquanto a gente ainda lidar com esses momentos de incertezas, a gente não vai ter nada que consiga dar uma base. Por isso que o nosso trabalho é desafiador, né? Então, nós terapeutas, trabalhando com pessoas que a todo momento elas estão sendo incentivadas com a incerteza. Né? Então, é uma nova notícia de que uma ação nova é algo que aconteceu com uma pessoa que estava no presídio junto com ela, ou com o filho, e aí, como que você faz? Né? É enxugar gelo a todo momento. Então, para a gente conseguir mensurar isso, vai ser bem desafiador. Bianca, a tua atuação é na área da Defensoria Pública, correto? Correto, Pitoli. Sou defensora pública há 13 anos, 14 agora. É intuitiva, né? A tua função é intuitiva, defender o povo, defensora pública. Como é que você se sente? É de mãos atadas que você se vê agora, diante de todas as injustiças, de tudo que a gente tem visto acontecer no Brasil? Porque eu posso imaginar, eu sou um jornalista, eu tenho um microfone e posso me indignar, fico revoltado com o que vejo, mas na tua posição como defensora pública, como é assistir o que acontece ou viver o que acontece hoje no Brasil, Bianca? Pitoli, com certeza, de mãos atadas é como eu me sinto, e também compartilho esse sentimento de tristeza intensa sofrida por essas vítimas e pelos familiares. Desde 8 de janeiro de 2023, eu penso neles e eu faço minhas orações por eles, e inclusive pelos ministros do STF também, que irão julgá-los. Então, E, Bianca, ou seja, a tua vida também mudou em função do 8 de janeiro. olha, é aquilo, a gente acreditava na justiça, e quando a gente vê tantas violações de direitos sendo cometidas pelo órgão que deveria assegurá-las, nosso sentimento, ele é algo que é muito ruim, ele está totalmente relacionado com a falta de credibilidade da justiça, não tem como. Então, me chocou muito quando no dia depois do falecimento do Clériston, a Defensoria Pública do DF foi fazer uma inspeção, uma visita surpresa na Papuda. Eu fui com mais 3 defensores. Enquanto isso estava acontecendo, o ministro Alexandre de Moraes estava sendo condecorado pelo presidente Lula, um dia depois do falecimento do Clériston, sendo que todo mundo que acompanha o caso sabe que ele ficou preso, por, salvo engano, de janeiro até novembro, certo? E praticamente todo mês foram 8 pedidos para que ele fosse ficasse preso em casa, em prisão domiciliar, considerando a situação de saúde dele. Desde agosto, tinha um parecer do Ministério Público Federal favorável a essa ida dele para casa, porém não houve decisão do juiz que deveria ter analisado esse pedido. E, obviamente, isso levou ele a entrar, né, nessa situação. Ele já chegou, quando eu estive na Papuda, o estabelecimento prisional masculino, eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas que estavam na cela do Clériston, nesse dia, um dia depois do falecimento dele. E elas já me relataram que ele, inclusive, passava mal, não conseguia muitas vezes ir para o banho de sol sozinho, e como ninguém pode ficar na cela, ele era levado pelos
pelos colegas dele de cela. Então, já tinha um sofrimento ali. Quando ele foi preso, salvo engano, no plenário do Senado, onde nada foi destruído, ele já tinha passado mal. Enfim, era uma situação que foi alertada pela defesa dele diversas vezes, mas foi totalmente ignorada pelo STF. Então, é um caso totalmente dramático, marcante. Quando eu escuto a esposa dele falando, eu penso, meu Deus, é muita dor. Eu não consigo imaginar. Eu conheço, eu tenho uma pessoa próxima de mim que o irmão está preso e eu sei o drama que ele enfrenta e os familiares dele. Então, assim, a gente vê, como profissional do direito, que o STF instalou uma metodologia do terror que é típica do direito penal do inimigo, onde a pessoa, o ser humano, perde um status jurídico de pessoa e passa a ser considerado um mero objeto. Não é um sujeito de direitos, mas é um mero objeto da investigação criminal, onde todos os direitos mais básicos, direitos humanos, direitos fundamentais, são violados ou são relativizados. Emílio Keber, Emílio é escritor, né, jornalista, escritor, enfim. O Emílio, ao longo da sua jornada, escreveu livros sobre o presidente Bolsonaro e os 4 anos de mandato do presidente, enfim. Só que aí entra numa viagem que é buscar entender a relação de uma garota, de uma menina que foi presa em Brasília no 8 de janeiro e que também teve a sua vida destruída. E aí lança um livro chamado Por Trás das Grades, o Diário de Anne Brasil. Emílio, dos relatos que você coletou daquela menina, daquela garota, o que mais te provocou, o que mais te incomodou, Emílio? Bom, Pittoli, 2 coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, foi o fato ali da tortura psicológica que as pessoas do 9 de janeiro sofreram desde o momento que elas entraram, foram coagidas a entrar nos ônibus em Brasília, num ato de perfídia das Forças Armadas, que a gente está vendo aí o reflexo disso nos 2 últimos 7 de setembro pelo Brasil, que foram esvaziados. Essas pessoas ficaram andando 2, 3 horas de ônibus por Brasília, e gente idosa precisando fazer necessidades e estava presa dentro de um ônibus, gente fazendo necessidades, primeira necessidade dentro do ônibus, e aí essas pessoas foram parar depois de negociações sobre o destino dela que estavam ocorrendo enquanto elas estavam andando pelos ônibus em Brasília. Elas foram parar no ginásio da Polícia Federal em Brasília, em Sobradinho. E lá elas ficaram por volta de 48 horas ou mais sem saber o que iria acontecer com elas, né? Teve muita gente que chegou a ser extorquida por advogados que se aproveitaram dessa situação e foram lá e ainda conseguiram tirar dinheiro dessas pessoas prometendo defendê-las, o que acabou não acontecendo. Muita gente passou mal, um banheiro para praticamente ali 1.000 pessoas, né, ou mais de 1.000 pessoas, lá no ginásio da Polícia Federal em Sobradinho, e aquele momento foi psicologicamente um momento de tortura. Tanto que a Anne Brasil, ela só cai a ficha dela que ela seria presa quando ela está embarcando no ônibus em direção à colmeia. Então, esse é um grande momento aí de tortura que eu citaria do livro. E é uma grande parte que, quando eu li os relatos dela pela primeira vez, eu não consegui parar de ler até chegar no momento da chegada dela na colmeia, que é outra história. E um outro fato, Pittoli, que também me chama muito a atenção, é a pureza da Anne, uma jovem que veio para Brasília para protestar contra o presidente que aí está, né? Uma jovem cheia de sonhos, que tinha na época 22 anos, e essa menina teve a vida dela ceifada, tanto que ela passou, depois de 2 meses presa na colmeia, ela passou a usar a tornozeleira, e aí, em determinado momento, ela se rendeu e disse, tá bom, eu assino um acordo de não persecução penal, pensando que a vida dela fosse melhorar. Só que numa cidade pequena, como é a cidade onde ela mora, ela acaba
sendo taxada e tendo todas as portas fechadas para, inclusive, poder trabalhar. Então, isso aí, esse é só mais um exemplo de injustiças e de vidas de pessoas de bem que foram ceifadas pelo próprio Estado brasileiro. E aí, também eu quero mencionar o livro da doutora Bianca, que ela tem um livro 8 de janeiro. Pode mostrar para a gente e ler o título, doutora? 8 de janeiro e o direito penal do inimigo. Tá? E aí a gente mostra que a justiça pode errar em 2 momentos. Quando ela é leniente e deixa de punir quem ela tem que punir, e também quando ela tem a mão pesada e pune exageradamente pessoas e até injustamente. E aí é o caso das pessoas do 8 de janeiro que tiveram as suas vidas completamente comprometidas. Eu tive a oportunidade aí de lançar o livro em diversas cidades e me aproximei de muita gente quando eu ia fazer os lançamentos. Apareciam muitos patriotas do 8 de janeiro e trocavam ideias comigo. E depois eu troquei celular com alguns e eles iam me relatando fatos. Então, e a gente também se sente muitas vezes impotente, né, Pitoli? Você também já confidenciou para mim que você se sente angustiado de não poder ajudar todo mundo como você gostaria, né? E o Pitoli é um cara que tem o coração aí do tamanho do mundo, querendo ajudar todo mundo, mas também não pode, né? E é a maneira como nós que estamos aqui nessa live agora também nos sentimos muitas vezes impotentes diante de tudo isso, Pitoli. Vinícius, a gente fala, por exemplo, né, em ressarcir estes que estão passando por esse momento, o momento da prisão, o momento, né, da reclusão. Alguns ficaram poucos dias, injustificavelmente, outros ficaram meses, outros ainda estão presos. A gente fala em ressarcimento, a gente fala em indenização, a gente fala em dinheiro. Existe a possibilidade, de fato, deste que viveu tamanha injustiça, encontrar um caminho para a reconstrução da sua vida, para a reconstrução desses laços? Por exemplo, o Emílio citou agora dessa garota que numa cidade pequena não consegue trabalhar, porque ela é taxada de terrorista, de golpista, e por conta disso porta se fecha. Eu não vou contratar uma ex-presidiária, acontece essas coisas. Existe um caminho para a reconstrução dessas vidas e destes laços, Vinícius? Tem, com certeza. Eu até lembrei de uma história de uma pessoa que atendia a família. E aí, como da família do Clezão, ele era o provedor, mas ele era motorista de caminhão. E ele não estava conseguindo, porque as pessoas... caramba, como que eu vou contratar você, sendo que você só pode rodar dentro da cidade? Então, tinha esse desafio. E ele já estava começando a se sentir impotente, né, incapacitado. Mas aí, Pitoli, como você perguntou, quando a gente desfizer algumas narrativas, que isso aí vai ser uma coisa de uma consciência coletiva, para a gente entender que aquelas pessoas, na verdade, não fizeram nada do que foi criado a imagem, e a gente mudar esse significado dessas pessoas para a sociedade, a gente consegue reconstruir, sim. É um desafio, é um trabalho de formiguinha, mas é aquela coisa que é importante que a gente faça isso sempre, né? Eu não vou falar todos os dias, mas que a gente tem, eu acompanhando as outras lives, né? Então, é um trabalho fora do país, em cada cidade, na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul. Então, para que as pessoas entendam que, na verdade, essas pessoas elas estavam lutando por um ideal, né? E não é nada daquele significado que a grande massa está tendo, né? Mas isso tudo foi criado por causa das narrativas que estão sendo divulgadas. Primeiro, o principal vai ser que cada indivíduo tenha reconstruído isso dentro de si. Esse é o principal, né? Porque a gente fala muito da liberdade física, né, daquelas pessoas que foram presas, e alguns ainda continuam presos, mas existe também a falta da liberdade mental, que é aquela ideia de que ela sempre está sendo observada. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso ir em tal lugar? Será que se eu for em tal lugar vou ser julgado, né? Então, eu atendia muito casos assim, nossa, eu fui na padaria e eu vi alguém me olhando de forma estranha. Então,
caramba, que liberdade é essa que a pessoa tem, né? Como que ela vai conseguir voltar a uma rotina normal se ela não conseguir trabalhar isso dentro dela? Então, mas é uma reconstrução do indivíduo para a da comunidade para a sociedade. Assim a gente vai conseguir dar um mínimo de condição para que as pessoas consigam levar uma vida dentro de uma normalidade. Perfeito. É desafiador, mas tem como. Não, sem dúvida. E essa história da perseguição, a gente tem relatos, por exemplo, de amigos que estão, por exemplo, na Argentina agora, né, vivendo esse exílio na Argentina, que não estão dentre aqueles que estão sendo perseguidos ali agora e que estão com medo de sair de casa, medo de ir à padaria, passando dificuldades, necessidades, porque estão com medo de deixar a casa onde estão, viu, Vinícius? Vitório, eu lembrei de outra história, até de uma pessoa que você entrevistou também, que eu atendi. Ele passou por desafio financeiro, estava para ser despejado da casa. E a todo momento, imagina, né? A todo momento que ele escutava uma zoada no corredor do apartamento dele, ele achava que era o promotor de justiça para expulsar ele de casa. Aí, com a ajuda, ele conseguiu uma casa emprestada para morar. Aí, só que ele foi morar no subúrbio da cidade, eu não lembro agora qual foi a cidade. E aí, nesse subúrbio, era bem desafiador, né? Então, toda hora tinha carro da polícia. E aí, imagina, ele olhava pela fresta, ele não saía mais de casa. Ele olhava pela fresta da porta, assim, nossa, será que é para mim? Né? Então, você perceba que ele saiu da prisão, mas a prisão não saiu da mente dele. Né? Então, e aí, volta naquela outra pergunta que você fez, né? A consequência. Né? Então, a pessoa continua aprisionada ali. Então, por isso que vai ser importante, tanto além do mínimo de ressarcimento financeiro, vai ser o ressarcimento financeiro também para esse cuidado mental. Porque as pessoas vão precisar depois disso. Né? Alguns vão precisar ser acompanhados por psiquiatra, como alguns estão sendo. Né? Mas a gente sabe do desafio de que alguns não têm condições de pagar particular. E aí o tratamento pelo SUS tem o desafio da espera, né? Às vezes falta de medicamento. Né? Assim como eu já atendi no CAPS, eu sei como é que funciona o desafio de sempre ter esses medicamentos. Né? E às vezes é preciso naquele momento para a pessoa se reequilibrar, e aí depois ela continuar seus medicamentos. Mas as pessoas vão precisar disso, né? Além de reestruturação financeira, porque muitos não tiveram nada, ou não tinha mais outra atividade econômica para fazer, as pessoas vão precisar de tempo para se cuidar mentalmente e emocionalmente. Bom, no próximo bloco tem Jorge Serrão, craque Jorge Serrão, entrevistando Júlia Zanata, Rodrigo Valadares e o senador Magno Malta, e o assunto é a anistia, já a partir das 21 horas, na última hora da Super Live de hoje. Bianca, eu volto contigo agora, e tocando num ponto, o Emílio viveu essa experiência comigo, estávamos em Rio Preto, conversei com um cidadão, esse foi preso no dia 8, aí ele chega na delegacia, Bianca, e diz assim, olha, por gentileza, eu só tenho aqui colírio suficiente com glaucoma, pressão alta nos olhos, só tenho aqui colírio suficiente para até 2 dias. Vocês acham que eu vou ficar aqui mais de 2 dias? Não sei, enfim, aquela coisa toda. Olha, eu tenho um cartão aqui, alguém pode comprar o colírio para mim, porque eu não posso ficar sem o colírio. Conclusão, Bianca, ele ficou 7 meses e ninguém comprou o colírio. E ele perdeu um dos olhos, perdeu a visão de um dos olhos. Nós temos agora o caso, por exemplo, citado agora há pouco pela Jane, do Jorginho, que é um senhor de 62 anos, condenado a 17, que está com problemas de saúde. Tem a questão do pastor Shalom, que também já está com sérios problemas cardíacos, enfim. Há como lutar por estes? Eu sei que tudo está sendo feito, Corte Interamericana, parlamentares, enfim, mas o que é de fato o que está faltando para a gente sensibilizar as autoridades que tem gente padecendo agora, Bianca? Vitório, eu não sei mais como responder essa pergunta. Quando eu vejo, por exemplo, parlamentares completamente cegos pela ideologia e contribuindo reforçando o pensamento até de outras pessoas que não têm conhecimento da realidade, e esse foi um dos motivos pelos quais eu quis escrever o livro, para levar ao conhecimento das pessoas uma realidade que eu conheci e que muitos não conhecem. Então,
esses parlamentares que são absolutamente irresponsáveis, quando até mesmo na frente da família do Clériston falam coisas absurdas que violam a dignidade desses familiares, que também são vítimas, quando o impacto na saúde mental, já deixo até para o Vinícius também pensar sobre isso, dessas pessoas que sabem que estão sendo julgadas por juízes que a todo momento, mesmo no dia dos fatos, já apareciam na televisão dizendo que elas são terroristas. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decidiu retirar do cargo o governador Ibanez, que foi reeleito no primeiro turno, ele cita essa expressão terrorismo 23 vezes. Então, essas pessoas, sabendo que esses juízes, porque não foi só o Alexandre de Moraes, Flávio Dino, desde dezembro, já chamava essas pessoas de terroristas na mídia, Rosa Weber, a mesma coisa, Barroso, a mesma coisa, chamava de fascista. No caso do acordo de não persecução penal, quando ele tentou, junto com o Paulo Gonet, do Ministério Público Federal, influenciar as pessoas para assinarem o ANPP, ele falou, não existe essa história de pessoas inocentes úteis. Então, os próprios juízes acusam e condenam em rede pública, nos meios de comunicação, essas pessoas. Como essas pessoas vão ter saúde mental para enfrentarem um processo criminal que já é absolutamente desgastante para qualquer pessoa sob essas condições? Então, Pittoli, eu acredito que todas as medidas estão sendo tomadas. A SFAV, ela tem, com certeza, desempenhado um grande e responsável papel na defesa das vítimas e dos familiares. O Vinícius também, eu fiquei sabendo que faz um trabalho voluntário. Os jornalistas, que não são dessa mídia mainstream, também fazem. A gente tem o trabalho da Cristina, por exemplo, que traz à luz vários casos, para que as pessoas que tenham interesse, eu falo, para de repetir o que diz essa mídia tradicional, de que essas pessoas são golpistas, terroristas. Escuta uma pessoa que passou por isso e sofreu. Escuta essa pessoa, porque ela não fez nada. Mas não é assim, quebraram tudo. Então, é tão absurdo que é impossível, eu digo que impossível encontrar algum profissional de saúde mental que fale assim, não, dá para encarar esse processo penal dessa forma, com um equilíbrio da saúde mental. Porque o que eu digo, é a metodologia do terror. E é o que o próprio Supremo faz e fala. Né? Então, isso tem outra característica do direito penal do inimigo, que é a neutralização do inimigo. E você também, castigando esses inimigos, você elimina, né, o bolsonarismo, porque tem muitos exemplos do que está acontecendo. Exemplos duros, a própria situação do Daniel Silveira, que é bem emblemática também, porque outra característica do direito penal do inimigo é justamente esse agravamento das condições da execução penal, que se torna completamente diferente das outras pessoas. E voltando à questão das mulheres, porque eu estive na Colmeia também, que é o estabelecimento prisional para as mulheres aqui no Distrito Federal, logo no início eu fiz um atendimento, participei de um mutirão, e todas, assim, muito abaladas. A maioria de fora não sabia o que era Colmeia, não sabia mesmo, foram enganados, aquela história do ônibus absurda, né, com megafone, entrem aqui no ônibus, vocês vão para a rodoviária. Elas foram presas sem saberem que estavam sendo presas, sem conhecerem os seus direitos, essas pessoas. E no relatório da Defensoria Pública do Distrito Federal, em parceria com a Defensoria Pública da União e o Mecanismo de Combate e Prevenção à Tortura, ficou registrado que a própria direção da Colmeia, desse presídio, tomou conhecimento dessa condição, de que as mulheres
A maioria ali nunca tinham entrado em um presídio e, entre aspas, ficaram extremamente abaladas psicologicamente. Está nesse relatório. Então, sem dúvida, assim, é um desafio muito grande para qualquer profissional de saúde mental. Eu imagino. Emílio, e você na condição de jornalista, tem seu canal do YouTube, lives, enfim, existe uma pressão psicológica? Né? A pergunta, embora a gente viva isso todo dia, preciso fazer para te ouvir. Uma pressão sobre aquilo que você vai tratar, sobre a pauta, como tratar, sobre temas. Existe um medo do canal ser banido, desmonetizado? Como é que você lida com essa pressão psicológica diante da tua função de jornalista, Emílio? Pitoli, vamos lá. Olha só como as coisas são interessantes, né? Na época que eles diziam que a gente vivia em uma ditadura, a gente se falava sempre em anistia ampla, geral e irrestrita. Hoje, que eles dizem que nós vivemos numa democracia, a gente não pode falar em anistia. E isso aí faz parte aí das narrativas, das demagogias da esquerda, que encampam aí a política que hoje o judiciário está tomando como forma de ditar regras para a sociedade. Tá? E aí, Pitoli, você viu isso também durante o registro de candidatura, não, o momento em que dos diplomas, agora esqueci o termo, Pitoli, a diplomação de vários vereadores do Brasil, e eu estive também em uma, no momento em que um candidato de direita, identificado com a direita, ia lá ser diplomado, a esquerda ficava gritando com cartazes em vários lugares do Brasil, anistia não, né? E virou uma bandeira para a esquerda, né? E aí eles esquecem que em 1979 o Brasil concedeu anistia ampla, geral e irrestrita para todo mundo que protestou contra o regime militar de alguma forma, né? E acabou sendo exilado. Pitoli, mais dia, menos dia, a história vai acabar dando essa anistia. E aí eu quero só citar também, Pitoli, eu sei que eu acho que deve ser minha última fala, o livro da doutora Bianca, que é o 8 de janeiro, o direito penal do inimigo, e o livro Por Trás das Grades, o Diário de Ano Brasil, que eu escrevi. Ali dá para ver tanto a parte do direito, que é a parte que a doutora Bianca aborda, como também a minha parte que fala das histórias, né? Emílio, inclusive, na despedida, eu vou pedir para que você oriente como as pessoas podem fazer. Doutora, também vou pedir para a senhora, doutora Bianca, para que a gente oriente quem nos acompanha agora como adquirir os livros. Acho que já posso fazer isso contigo, Emílio. O livro Por Trás das Grades, o Diário de Anne Brasil, que conta a história dessa garota, né, 22 anos, presa, e teve sua vida, né, arruinada, destruída por conta dessa prisão. Onde a gente pode encontrar esse livro, Emílio? Bom, este livro está lá no site www.livrariaconservadora.com.br, né? E esse livro hoje está com mais de 60% de desconto em respeito à data de hoje, 8 de janeiro. Perfeito. www.livrariaconservadora.com.br. Lá você encontra o livro escrito por Emílio Kerber, Por Trás das Grades, o Diário de Anne Brasil. Emílio, obrigado por estar conosco aqui e ter aceito o nosso convite. Boa noite para você. Muito obrigado, boa noite a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Doutora, o livro Direito Penal do Inimigo, 8 de janeiro, Direito Penal do Inimigo, onde também a gente pode encontrar para ter acesso a essa publicação da senhora, doutora? Pitoli, ele está à venda no site da Livraria EDA, que é www.livrariaeda.com.br. Também está em promoção, tá, salvo engano, por R$56. Então, eu digo para as pessoas comprarem antes que ele seja censurado, porque ele realmente tem todas as informações assim mais importantes e as principais violações, com o prefácio da doutora Ludmila Lins-Grilo. Inclusive, eu vou fazer com ela daqui a pouco, às 10 horas, no TV em Justiça, um bate-papo.
Tem uma apresentação de um procurador da República, Kleber Neto, e o pós-fácil da doutora Ângela Gandra. Perfeito. Qual o site, doutora? Repita, por gentileza. É www.livrariaeda.com.br. Legal. Obrigada. Doutora Bianca Rosieri, muito obrigado, doutora, por estar conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Vinícius, e a você, o nosso muito obrigado também pelo teu trabalho voluntário de acolhimento, de atendimento a essas pessoas que estão sofrendo. E o que mais me perturba, Vinícius, a gente não sabe... Eu sempre que posso, né, falo das maçãs, uso um exemplo, Vinícius, que diz o seguinte: quando a gente parte uma maçã, a gente consegue ali contar quantas sementes existem dentro daquela maçã. Até partir uma maçã, até 6 sementes, ok. Mas nós jamais teremos a possibilidade de saber quantas maçãs existem dentro de cada semente, para o bem e para o mal. O que nós estamos vendo ser plantado agora, o que está sendo plantado agora, né, é uma crueldade sem tamanho, sem precedência, e a gente imagina o tamanho do estrago, né, de tudo isso que está sendo plantado por esses perversos agora na vida de inocentes. E o teu trabalho é fundamental nesse momento. Obrigado por isso, Vinícius. Vitório, gratidão. Para mim é uma honra, né, estar representando os colegas aqui. Então, a gente tem colegas de diversas formações e não é um trabalho fácil, mas a gente pede até para que as pessoas, né, que passaram por esse desafio que procurem, né, é um serviço que a ASFAV oferece, né, que a gente oferece o nosso tempo, a gente doa esse nosso tempo para ajudar as pessoas, e tenha certeza que a gente vai ter todo o cuidado para acolher essas pessoas. E que procure, né? E aí também você que está assistindo, para que possa ajudar a ASFAV, porque não é para nos ajudar, né, como voluntários, mas para ajudar as pessoas que precisam, né? Que muitas delas não têm nem a internet. Tinha pessoas que tinham desafio até de conseguir um celular na época para conseguir falar conosco, para ter os atendimentos, e além do que a procura dos medicamentos. Vai ser um trabalho árduo, não é fácil, vai ser um desafio grande, mas é possível, tá, Pitoli? Então eu tenho muita fé, e eu sempre, conversando ontem com a Lu, que fez uma participação mais cedo, dentro do meu coração eu tenho uma fé muito grande de que isso vai passar, que a gente vai resolver isso, mas a gente vai precisar do apoio de muitas pessoas, paciência e fé, né? A gente vai conseguir resolver. Esse é o psicólogo Vinícius de Souza Ribeiro, também conversando conosco. Vinícius, obrigado mais uma vez. Até a próxima, Vinícius. Prazer, Pitoli. Um abração, viu? Prazer nosso. 21 horas em ponto. Cadê o craque? Cadê o camisa 13 da seleção brasileira do rádio, como eu chamo na Auriverde Brasil, todas as manhãs? Pô, eu não te largo, hein, meu craque? Boa noite. Não, meu treinador, você é o dia inteiro. Vamos agora para a 8ª hora da nossa super live do 8 de janeiro. Um trabalho magnífico, tudo transmitido ao vivo pela Auriverde Brasil. Super audiência. Hoje a gente tirou a audiência de muitos programas dos nossos amigos, alguns dos quais eu também participei e vi. Nossa audiência estava pela metade, indicando que essa super live estava arrebentando com a presença das pessoas. Então, parabéns a